Vamos gravar para registrar. Então, vou fazer a prece inicial antes de passar a palavra para o nosso Marcos. Pai amado, nós agradecemos por estarmos mais uma vez reunidos em Teu nome, pela oportunidade de estarmos aqui virtualmente unidos, comemorando ao longo do mês de outubro, nas nossas doutrinárias, os 40 anos de atividade do Círculo Espírita da Oração, pelos quais agradecemos por todo o aprendizado, todas as oportunidades que temos tido. Particularmente, Senhor, a toda a equipe, ao grupo inicial que fundou na Terra, mas, sobretudo, a todos os nossos mentores espirituais, sob o comando de Irmão Estrela e sob as tuas bênçãos. Que a nossa reunião possa transcorrer em paz, que nós possamos unir nossas mentes e nossos corações para ter o melhor proveito da reunião e podermos estar contigo unidos e, sobretudo, levando o que aqui refletirmos para a nossa prática durante a semana. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, e guarda-nos em tua paz, em tuas bênçãos, amparando a todos os companheiros que não puderam, por algum motivo, estar conosco essa noite, e que a tua paz se derrame sobre o planeta Terra. Que assim seja. Bem, então, antes de passar a palavra ao companheiro Marcos Queiroz, eu gostaria apenas de, em nome de todos nós do Círculo Espírita da Oração, agradecer a ele. Marcos é filho de Ivete Queiroz, que já está na parte espiritual, mas ela, Regina Caldas e José Coldeira foram quem me acolheram quando eu retornei para Salvador. E, na verdade, eu iniciei as palestras espíritas sob o convite de Ivete, depois de Coldeira, né? Eles foram me iniciando antes mesmo de eu conhecer o Dr. Elzo. E eu tenho muita gratidão a ela. É uma grande satisfação, Marcos, tê-lo conosco hoje. E seja bem-vindo na nossa sala virtual. E fique à vontade, então. Obrigado, Diana. Consegue me ouvir? Certo. Então, a honra é toda minha, Diana. É um prazer estar aqui participando dessa comemoração de 40 anos, porque eu também tenho um carinho muito especial por Dr. Elzo, por vocês, né? Você, Diana e Beto, e toda a equipe, as pessoas todas que participam, são pessoas que trabalharam na federação, onde também eu comecei o espiritismo, né, em 79, né? E antes de começar a juventude espírita, eu comecei participando dos eventos de palestras também, tudo. E Dilza Tourinho, que tenho trocado mensagens no WhatsApp até hoje, que ela que trocava mensagens com minha mãe, e aí sentiu tanta falta, eu acabei tomando o lugar de minha mãe na troca de mensagens com ela, que sente essa necessidade de conversar com pessoas que têm uma visão espírita, né? E ela foi quem também me falou assim: ué, você está aqui no meio dos velhos, não sei o quê, assim e tal, por que não vai para os jovens? Aí eu parti para a juventude depois de um ano de frequentar todas as terças-feiras de manhã lá, e foi aí que eu comecei também a participar da juventude, e isso me incentivou a permanecer também, né? Então, assim, de certa forma, e também a ligação com o Dr. Elzo, participando até de projetos e tal, e viajando para a Serrinha com ele, já fez trabalho com o Peixinho, levou a gente, foi muito legal também. Então, é uma pessoa muito era uma pessoa muito querida e continua sendo, né? Então, pessoal, vamos lá, né? Vamos começar. Este tema, gente, conversando aqui antes com o pessoal, antes de começar o trabalho, de um livro, né, que eu tomei conhecimento recentemente,
Sei de que muitos já até sabem, conhecem dele esse livro há mais tempo, mas passei a conhecer ele, por incrível que pareça, por leituras de Jung, que eu tenho estudado bastante. E Jung se refere muito ao chamado imitatio Christi, né? Que é escrito imitatio, né? Mas no latim o T tem som de C, então imitatio Christi. E esta situação que ele comenta muito, eu vou colocar aí em um dos slides, me fez reportar aos trabalhos, aos textos desse livro que me encantou e eu entendi porque, na verdade, esse é um livro que realmente tem encantado muitas pessoas há muitas gerações, né? E aí eu trago aqui esse trabalho que envolve não só, envolve principalmente essa obra, né, Imitação de Cristo, e também analisando um pouco o que significa imitar Cristo dentro de várias perspectivas, né? Alguns criticando essa atitude, né? E outros interpretando ela da verdadeira maneira como deveríamos interpretar num entendimento mais transcendente, né? E aí eu vou trazer algumas poucas obras que vão falar em algo que vai nos esclarecer muito sobre essa situação de discípulos, né? E também um pouquinho de algumas passagens de Jesus retiradas de um livro de um filme que eu gosto muito e já até tive a oportunidade, se eu não me engano, lá no ciclo de oração, né, fisicamente no centro, apresentei um trabalho sobre Jesus e também trouxe essas passagens, mas eu selecionei somente algumas, né? Bom, então vamos começar nosso trabalho. Não estou conseguindo passar aqui o slide, não sei porquê, mas às vezes acontece isso. Pronto. Eu acho que eu pulei um slide. Não, é isso mesmo. Bom, eu começo aqui, né, com esse texto que é introdutório, explicando um pouquinho sobre o livro, né? Imitação de Cristo é uma obra da literatura devocional de Tomás de Kempis, publicada no século XV. Seu texto é um auxiliar à oração e às práticas devocionais pessoais. Alguns o consideram um dos maiores tratados de moral cristã. A obra é atribuída ao padre alemão Thomas de Kempis, já que os 66 manuscritos, 60 dos 66 manuscritos, 60 trazem a assinatura dele, né? Na mais respeitada cópia conhecida como Kempes, escrita em 1441. Então, de várias cópias que a gente encontra desse livro feito, né, à mão, essa é uma que tem o autógrafo, né? E aí se considerou, e também por conta de outros trabalhos similares dele assinados, que têm o mesmo estilo de linguagem, né? Foi lida por Santo Inácio de Loyola no tempo em que esteve em uma gruta em Manresa, né? E o ajudou a conceber os exercícios espirituais anassianos. Não posso deixar de falar esse histórico porque ele vai dar, digamos assim, o teor, o valor, né? A importância desse livro, né? O Tomás de Kempis, só para a gente entender, o período em que ele viveu foi esse, né? De 1379 a 1471. Foi um monge e escritor místico alemão que pertenceu à ordem dos cônegos regrantes de Santo Agostinho, que seguiam as regras de Santo Agostinho. Tudo que Santo Agostinho colocou como conduta cristã. Então, de certa forma, tem um pouquinho aí desse sabor das regras de Santo Agostinho presente, porque Santo Agostinho, claro, evidentemente, criou as regras com base no cristianismo, nas palavras de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. Então, evidentemente, está tudo relacionado, né? O Tomás de Kempis produziu cerca de 40 obras representantes da literatura devocional moderna. Destaca-se esse livro, né? Composto por 4 volumes, no qual apela a uma vida seguida, né, no exemplo de Cristo, valorizando a comunhão como forma de reforçar a fé. Neste link que está aí abaixo, vocês encontram esse livro em PDF para baixar se quiserem. Então, assim como vai estar gravado, quem quiser depois pode obter ele, né, pegando essa referência aí. E não é problema nenhum, porque, na verdade, é um livro de domínio público, então não vai ter problema legal nenhum de adquirir esse material. Bom, eu
trago também aqui um trechinho do prólogo dessa edição, né, que é escrito pelo padre Roquette, né? E ele diz o seguinte: olha como a imitação de Cristo ensina, com sua linguagem persuasiva, a fugir de tudo que tira ou diminui a amizade de Deus, a emendar as imperfeições e a falta de fervor pela oração, a buscar e descobrir nas pisadas de Jesus o caminho da virtude. Repara como o autor da imitação, iluminado com o clarão da fé, nos instrui, por este modo, na ciência dos santos e nos traça a vereda luminosa pela qual podemos chegar à perfeição evangélica. Repare que essa afirmação, o tempo inteiro vai existir no livro, essa meta, né? Esse caminho de busca da perfeição evangélica. Mas a gente vai ver que, em muitos momentos, para que a gente não considere isso uma tarefa impossível de se realizar, né? Porque perfeição é algo que parece inatingível, né? Então, o que está sendo dito no livro é justamente como seguir as pisadas de Jesus, né? É o que está dito aí. Então, buscando algumas virtudes que a gente já pode desenvolver, né? Mesmo que outras ainda nos falte, é um exercício a cada instante, né? Essa busca. Então, por isso que a gente precisa compreender gradualmente no que a gente vai estar abordando aqui, o que é que o livro tem de essência quando fala nessa busca de imitar Cristo, né? O que é que está sendo dito, de certa maneira. E ele diz ainda, né, no prólogo: não temos neste mundo senão um só interesse, o da nossa salvação. E ninguém pode salvar-se senão em Jesus Cristo e por Jesus Cristo. A fé em sua palavra, obediência a seus mandamentos, a imitação de suas virtudes, eis a vida do verdadeiro cristão. E aí vale uma ressalva importante, porque a gente, nós como espíritas, podemos considerar que essa afirmação precisa ser interpretada de uma maneira mais profunda, porque quando se fala em salvar-se através de Jesus Cristo, não está se querendo dizer, dentro do Espiritismo, quando se afirma isso, não se diz que apenas a mensagem cristã é capaz de salvar a pessoa. É bem importante isso que a gente vai falar, porque no prosseguimento do que vai ser dito mais adiante, isso vai ser repetido algumas vezes, mais profundamente, mas o que a gente precisa entender é que Jesus Cristo ele tinha uma missão aqui na Terra, e essa missão fazia parte do processo evolutivo dele próprio, né? Quando ele se tornou Cristo, né, que é digamos assim, um título, de certa maneira, né, ele atingiu uma condição espiritual, crística, né? E atingir essa condição crística é um caminho. Quando ele diz eu sou o caminho, a verdade, a vida, ele está se referindo a isso. Ele é esse caminho no sentido não de ele ser o dono da verdade, porque os ensinamentos dele são belíssimos, são fantásticos, são importantíssimos para o nosso crescimento, mas outros avatares espiritualistas, outros avatares espirituais, religiosos, trouxeram também informações importantes, e é possível que a pessoa se salve através desses ensinamentos, porque todas elas vão passar por esse estágio cristão, quero dizer, desculpe, esse estado crístico, né? Que é um estado evolutivo, um momento da evolução. Então, é importante que a gente faça essa ressalva, porque quando a gente diz no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, pode parecer também para muitos algo tão pesado, ou então pode parecer que estamos negando as afirmações das outras religiões, dizendo que não é somente através de Cristo que há salvação, mas através da caridade. Mas, na verdade, quando se diz isso, está se dizendo a mesma coisa, porque quando se chega nesse estado crístico, a gente vai estar nesse estado de realizar a caridade, de pensar no outro, de estar ungido pela energia divina, capaz de fazer a gente entender o outro tão importante quanto nós e ver o outro como uma parte de nós, vamos dizer assim. Então, bom, não está passando aqui, vai tentar ver. Acho que é meu computador que está meio lento. Então, eu vou também fazer, gente, uma coisa que é assim, cada momento eu vou mostrar uma capa diferente da versão de Imitação de Cristo, porque
Só para vocês perceberem essa variedade aí de opções. E tem muitas capas bonitas, e aí essa daí eu encomendei, mas não chegou a tempo também. Mas essa não é de bolso, ela é maiorzinha e tem uma capa brilhante, então é muito interessante. Você vê que é muito valorizado. Eu trouxe até esse trechinho que está numa parte do livro, que é 6 séculos após a publicação, Imitação de Cristo não deixa de ser o livro de espiritualidade mais influente depois da Bíblia. Suas reflexões que sondam como poucas as chagas do coração humano, mas sem deixar de reconhecer o desejo de felicidade impresso na alma criada por Deus. Então, gente, o primeiro, eu vou falar um pouquinho, assim, alguns trechos somente, não vou, claro, para vocês sentirem mais ou menos qual assim, a intenção e qual o espírito do livro, né? O capítulo 1, que já é sobre a imitação de Cristo e desprezo de todas as vaidades do mundo, ele afirma, né, o Tomás de Kempis, repetindo, né, uma passagem evangélica: quem me segue não anda nas trevas, diz o Senhor, de João, capítulo 8, versículo 12. São todas as palavras de Cristo, são essas as palavras de Cristo pelas quais somos advertidos que imitemos sua vida e seus costumes, se verdadeiramente queremos ser iluminados e livres de toda cegueira de coração. Seja, pois, o nosso principal empenho meditar sobre a vida de Jesus Cristo. Então, repare aí que ele está se reportando a cristãos. Eu até esqueci de dizer que naquela passagem que está dito que é através de Cristo que se consegue a salvação, também tem uma passagem, um momento lá que está dito que é para os cristãos. Isso também é interessante, porque quem não observa isso não percebe que a afirmação não é tão autoritária assim em relação à religião cristã. Então vejam que aí está sendo dito justamente que a busca de seguir os passos de Jesus é por termos esse exemplo de vida, né, que não foi só alguém que trouxe ensinamentos, que não trouxe só palavras, na verdade trouxe o exemplo, e a gente tem ele como alguém que pode nos ajudar a trilhar esse caminho, a saber como seguir adiante, né, na nossa trajetória, né? E aí tem essa frase de Isaías que também corrobora com isso, com relação à questão da luz e trevas, né? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Então, é mais ou menos a mesma coisa que está sendo dita, né? Que, na verdade, a busca da mensagem divina está presente ali no Evangelho, no caminho que Jesus trouxe para a gente nos seus ensinamentos, né? E que o livro tenta o tempo inteiro trazer dentro do mesmo espírito, né? E dentro de algo que toca o coração, né? Porque ele juntou a inspiração dele, a bagagem de Santo Agostinho. Ele trouxe também o lado poético que ele tem nas várias obras que ele publicou e também o fervor, né? Que ele trouxe, né? Nas palavras que ele afirmou. Bom, o item 2 do capítulo 1, ele diz assim: a doutrina de Cristo é mais excelente que a de todos os santos, né? E quem tiver seu espírito encontrará nela um maná escondido. Sucede, porém, que muitos, embora ouçam frequentemente o evangelho, sentem nele pouco enlevo, é que não possuem o espírito de Cristo. Quem quiser compreender e saborear plenamente as palavras de Cristo, é-lhe preciso que procure conformar a dele toda a sua vida. Então, repare aí que está sendo dito, nada mais, nada menos, que aquela visão que nós temos de santos, né? Na verdade, é importante que a gente entenda que o santo se faz através de suas ações, através do seu caminho, através da sua elevação espiritual. Nós, no Espiritismo, podemos até não nos referir muito aos santos, né? Porque nos referimos mais a seres espirituais de alta hierarquia evolutiva, né? Então, de certa forma, a gente vai entender aí que está sendo dito que Jesus Cristo ele tem uma excelência, né, nos seus ensinamentos, na sua prática,
E ele pode ser esse exemplo, se nós queremos buscar essa santidade, né? Essa busca da perfeição evangélica que ele coloca o tempo inteiro no livro. Essa busca da perfeição evangélica, que eu que também pertenço à sociedade teosófica, a gente encontra muito isso nos ensinamentos da teosofia, porque inclui o Jesus Cristo como um dos mestres, né, de sabedoria, que alcançou esse nível, e nós tentamos buscar alcançar os passos dele. Tanto que existe um livro que eu indicaria a vocês, que é similar, é muito parecido com esse, que é da teosofia, que é Aos Pés do Mestre, escrito por Krishnamurti. Eu acho que é um livro fantástico também, que ele talvez seja um dos melhores livros de Krishnamurti e um dos melhores livros de teosofia, porque ele ensina justamente os caminhos para a gente atender a esse ideal cristão, porque entendendo Cristo como um mestre e tantos outros mestres de sabedoria que alcançaram esse estágio crístico, seguir eles e fazer até o que eles tentam alimentar e criar como se fosse uma pleiade de atividades na Terra que estão num nível muito acima da nossa compreensão, seguir a Deus, é buscar a Deus, é buscar o Deus dentro de nós, né? E é tentar ser um apóstolo dele, né, de alguma forma, né, aqui na Terra, num momento bem posterior ao período em que ele viveu encarnado aqui, né. Então eu trouxe, como eu disse, né, algumas passagens para ficar mais leve também, né, não ficar só texto, que é de um filme que eu gosto muito, que é Rei dos Reis, um filme que foi de 1961, é antigo, bastante antigo, né? Ele, inclusive a música dele é utilizada até na Semana de Jerusalém, né? Em Recife, e é muito famosa também, muito conhecida. Esse filme, ele traz uma energia assim bem, para mim, é um dos que mais me faz se aproximar da mensagem cristã. Esse ator, inclusive, Christopher Pike, ele se tornou depois um cristão bastante ativo. Depois disso, ele foi bastante influenciado pela realidade do filme, né? Bom, então aqui está dito: amar ao Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu poder e toda a sua mente, e amar a seu próximo como a ti mesmo. Fazer isso e viverá eternamente. Amem aos seus inimigos, orem pelo que o amaldiçoam e orem pelos que os desprezam e os perseguem. Repare como é difícil, né, conseguir isso tudo, mas vejam que entender isso como verdade, entender isso como meta, já é começar a trilhar os primeiros passos. Então, acreditar que isso é importante, acreditar que esta busca interior, essa busca de um relacionamento pacífico, até mesmo com quem não é muito pacífico conosco, já é um passo fantástico. E repare que isso é um avanço evolutivo fantástico, porque Jesus diz, né, em vários momentos, que a gente ouviu o que os antigos disseram. Diz exatamente isso. Ouviste o que os antigos disseram. Não matarás. Eu, porém, vos digo, nem sequer vos encolerizeis contra seus irmãos, porque já é algo muito mais avançado do que o que era informado como mensagem no Antigo Testamento, e muito mais porque a própria humanidade passou por um processo de evolução. E lembrem-se que quando a gente tem um mandamento, alguém dá uma ordem, não faça isso. Ainda hoje eu estava vendo comentários no WhatsApp de pessoas que estão tentando evitar que os filhos assistam essa série nova aí coreana, que está sendo muito criticada pela violência e tal. É um filme de 16 anos, uma série de 16 anos, mas tem crianças com menos de 16 assistindo, porque Round Six, né? O jogo da Lua. Então está sendo muito assistido, e como tem muita violência e muitas outras coisas, né? Que aí os pais, quando às vezes dizem para o filho não assistir e proíbem, dizem não assista, aí que é pior, né? Então, na verdade, é preciso que esclareça, que tenha um diálogo para compreender melhor o que pode ser prejudicial de assistir algo que ainda não é apropriado para a idade, porque uma pessoa que esteja numa idade mais avançada talvez consiga processar melhor, entender melhor, né, o que está acontecendo. Então, de certa maneira,
um mandamento é uma ordem, é algo autoritário. Já um sermão muda um pouquinho. Continua sendo, de certa maneira, algo que você diz assim, não faça isso, porque a pessoa ainda não está completamente esclarecida. E percebam que nessa época de Jesus, o esclarecimento ainda não era tão grande, né? A humanidade passou por um processo e continua passando por um processo de crescimento. É por isso que no Espiritismo a gente costuma dizer que os mandamentos e a doutrina mosaica, né? Mosaica é uma doutrina, é a primeira revelação, né? E Jesus a segunda e a terceira, as mensagens que vieram através dos espíritos e de tantos espíritos que podem se comunicar nos dias de hoje, e ainda que seja por inspiração, mas repare que as mensagens do dia de hoje são muito mais profundas, porque se foi dito não matarás lá atrás, e nem sequer vos encolerizeis contra seu irmão, a gente pode dizer que dentro do espiritismo não pense nem mal contra seu irmão, porque aquele pensamento é energia e pode fazer com que a pessoa receba essa energia. Então, a gente percebe que aí existe um acréscimo de compreensão, até porque também existiu também um acréscimo de desenvolvimento, né, humano de lá para cá. Porque se só amam aos que os amam, qual será a recompensa? Então é interessante perceber que é muito fácil amar aqueles que nos amam. Mesmo assim, muita gente não faz isso, né? Mais difícil é amar aqueles que nos odeiam ou que são nossos inimigos. Quem sabe a gente não transforma também um inimigo em amigo, né? Então é necessário, pela afirmação que foi dita, né, naquele segundo item, é necessário ter motivação, né? Ter o Espírito de Cristo, quando está dito ali. O que é ter o Espírito de Cristo? É ter este entendimento, é saber, pelo menos, que essas coisas que foram ditas por ele são importantes. Porque tem gente que despreza assim, né? E é óbvio que se uma pessoa despreza, quer seja por algum mecanismo psicológico, do tipo assim, eu não vou nem ler o Evangelho, porque se eu ler o Evangelho eu vou ter que deixar de lado as coisas que me dão prazer, que eu gosto, etc., porque eu vou perceber que são coisas que não são tão interessantes do ponto de vista ético, do ponto de vista do avanço evolutivo. Claro que não são todas as coisas que dão prazer a gente que precisam ser abolidas ou inibidas, né? É só a gente começar a perceber o prazer que a gente tem em outras coisas, como vislumbrar a natureza, como perceber de braços abertos diante de um universo, né? Diante de um céu, né? De uma natureza fantástica, e perceber quanta energia chega a gente, não somente através dos 5 sentidos, mas através de outros sentidos mais sutis, extrafísicos, né? Então, isso é um grande conteúdo para a gente trabalhar dentro da gente, e não só racional, mas também num nível transcendente, intuitivo e espiritual. No item 3, a gente tem dito assim, na verdade, não são palavras elevadas que fazem o homem justo, mas a vida virtuosa que o torna agradável a Deus. Prefiro sentir a contrição dentro de minha alma a saber defini-la. Se soubesse de cor toda a Bíblia e as sentenças de todos os filósofos, de que te serviria tudo isso sem a caridade e a graça de Deus? Então, repare aí como é importante que as palavras têm sua utilidade, elas ajudam a gente a compreender a essência, mas estão longe de ser o principal. A gente sabe que no nível evolutivo acima da mente humana, existe algo que transcende as palavras, né? Tanto que certos seres espirituais, certos espíritos conseguem transmitir tudo por outra via que não palavras, né? E o entendimento ainda mais profundo é muito mais, digamos assim, pleno do que simplesmente entender racionalmente alguma coisa, né? É entender em cada célula, em cada átomo, é entender na essência, né? Então, a gente precisa perceber isso e perceber que essa prática espiritual é a meta principal, é a meta de todos nós, né? Essa prática que faz com que a gente busque no outro uma continuidade de nós mesmos, né? Qual é a riqueza de um homem se obtiver o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Isso é a legenda do filme,
cenas do filme mesmo, né? Então, no item 4 está lá, vaidade é, pois, buscar riquezas perecedoras e confiar nelas. Vaidade é também ambicionar honras e desejar posição elevada. Vaidade, amar o que passa tão rapidamente e não buscar pressuroso a felicidade que sempre dura. Então, é importante a gente entender que superar algumas das coisas mais, digamos assim, alguns sentimentos mais densos ou emoções mais densas nossas e impulsos mais densos nossos, é buscar encontrar, digamos assim, um estado espiritual muito mais duradouro, né? Inclusive de felicidade, inclusive de uma bem-aventurança, como foi dito por Jesus, né? Então é isso que a gente tem que almejar, pelo menos, e tentar caminhar nesse sentido, né? Não ficar parado. Porque come e bebe com pecadoras e coletores de impostos, foi perguntado a Jesus no Sermão da Montanha. Os sãos não necessitam ser curados, mas os doentes sim. Então, essa é uma mensagem justamente para mostrar que a compaixão, que, aliás, está presente em todas as religiões, né? Essa compaixão, esse compadecimento pelo outro, né? Perceber o sofrimento do outro dentro de nós, que nada mais é do que misericórdia, né? Perceber a miséria do coração do outro dentro do nosso coração. Então, isso é uma das metas importantes, né? No ato de imitar Cristo, no ato de tentar ser um mestre, caminhar para ser um mestre, né? Algum dia. Essa é uma outra capa, né? E aqui uma ilustração que eu achei bastante importante para trazer para a gente esse ensinamento, né? Das curas que Jesus realizou. E por incrível que pareça, a gente, se conseguir realmente alimentar essa energia, nós vamos ter capacidade, sim, de curar as pessoas. Então, nós temos em potencial esse poder de cura, e às vezes com uma palavra, às vezes com uma energia, às vezes com um abraço, às vezes com um olhar, a gente pode conseguir muito nessa trajetória, né? Mais uma capa aí, e no capítulo 4, que é da mente pura e da intenção simples, tem essa passagem que eu achei que me chamou bastante a atenção e eu trouxe para vocês, né? Que diz o seguinte: com duas asas se levanta o homem acima das coisas terrenas, simplicidade e pureza. A simplicidade há de estar na intenção e a pureza no afeto. A simplicidade procura a Deus, a pureza o abraça e flui. Em nenhuma boa obra acharás estorvo se estiveres interiormente livre de todo afeto desordenado. Se só queres e buscas o agrado de Deus e o proveito do próximo, gozarás de liberdade interior. Se teu coração for reto, toda criatura te será um espelho de vida e um livro de santas doutrinas. Não há criatura tão pequena e vil que não represente a bondade de Deus. Olha que mensagem fantástica, né? Então veja que se a gente quer entender o que seria imitar Cristo dentro da visão de Thomas Kempis, talvez essa afirmação do item 1 do capítulo 4, do livro 2, na verdade, seja uma das mais importantes, né? A busca da simplicidade e da pureza. As pessoas não precisam se achar grandiosos, fantásticos, maravilhosos, e também precisam entender que está espelhado no outro. Você está presente em cada um com quem você convive, que foi chamado por Jesus de nosso próximo, né? Então, a gente precisa estar mais próximo do nosso próximo, tão próximo a ponto de se confundir com ele, né? E já no livro 3, capítulo 43, tem eu acho até que esse título está errado porque eu acabei repetindo sem querer. Depois a gente corrige isso. Não te deixes cativar pela elegância e sutileza dos dizeres humanos, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtudes. Isso vem de Coríntios, né? Uma carta a Coríntios, né? Atende, mais uma vez, a questão da palavra, né? Atende às minhas palavras que inflamam o coração, iluminam
o espírito, levam à compulsão e produzem muitas consolações. Nunca leia minhas palavras com o fim de pareceres mais douto ou sábio. Aplica-te a mortificar teus vícios, porque isso te traz mais proveito que conhecimento das mais difíceis questões. Então, o que está dito aí é que muitas pessoas consideram que o valor está no saber, no ser superior em conhecimento, em ser doutor em determinada coisa, ou ter sabedoria extrema em outra, ou até nos dons espirituais, ser capaz de saber de cor todas as afirmações de Jesus, etc. E, no fim, não adianta nada se não conseguir aplicar o mínimo, né? Se não conseguir aplacar, de certa forma, algumas coisas que atrapalham, que bloqueiam a trajetória, né? O caminho espiritual. Então, seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida, né? Bom, eu trago aqui, né, mais um intervalozinho que é assim, trouxe do Wikipédia, né, esse dicionário livre, essa enciclopédia livre, a definição de imitação. Imitação é um comportamento avançado pelo qual um indivíduo observa e replica outro. A imitação é também uma forma de aprendizagem observacional que leva ao desenvolvimento de tradições e, no fim de contas, a nossa cultura, permite a transferência de informação, comportamentos, costumes, etc., entre indivíduos e através das gerações, sem necessidade de herança genética. O termo pode ser aplicado em vários contextos, desde o treinamento de animais à política internacional. Veja só, eu procurei várias definições e essa foi uma das que eu achei mais interessantes para poder mostrar como é amplo essa visão e como imitação não é a mesma coisa que cópia, gente. A gente não estará copiando ao imitar, porque imitácio, né? Imitácio, né? Ou emulácio, porque existe a emulação e a imitação, são duas coisas diferentes, né? E a gente, trazendo da filosofia da Grécia Antiga, a imitação é um caminho de aprendizagem. Se os filhos não imitarem de alguma forma, não só os pais, mas todos os adultos, né, que nas ações deles, imagine se eles tivessem que ficar perguntando, e mesmo assim o que fosse dito verbalmente nem sempre poderia ser aprendido praticamente, né, sinestesicamente. Então imagine que dificuldade seria se não existisse o processo da imitação no nosso aprendizado, né? E que aprendizado melhor do que o que é ensinado por Jesus Cristo, né? Eu aí trouxe justamente essas três coisas aí, né? Botei emulação em cima, imitação no meio e cópia embaixo. Porque justamente, cópia é quando você repete sem modificar nada e sem ter o seu eu presente, simplesmente repete. Então, vamos dizer que se uma pessoa pega um livro e decora todo ele, tanto no aprendizado da escola como no livro religioso da tradição, e simplesmente só repete, isso pode ter um benefício a longo prazo, porque as pessoas poderão entronizar aquele pensamento também e poderão, pela repetição, algum dia assimilar de uma maneira maior. Então, tem uma função, sim. Mas, se ele é repetido mecanicamente e simplesmente ninguém para nem para refletir sobre aquilo que está repetindo, não vai adiantar muito até o momento que aquilo se torne algo assimilável e compreendido de uma maneira mais profunda. Imitação está num nível acima, porque imitação é você tentar seguir o conceito, seguir o espírito, a ideia, né? E você pode fazer até de maneira diferente. Não necessariamente melhor nem pior, mas de maneira diferente e seguir o seu caminho traçado a partir dos passos de outras pessoas que vão lhe dizer, lhe orientar, lhe ajudar o que não fazer, o que poderia fazer, né? Agora, e emulação? Emulação, na verdade, é um pouco presunçoso, vamos dizer assim, porque emulação é fazer melhor. Emulação é você pegar algo que alguém fez e fazer melhor. Por que não pedimos para a gente emular Cristo? Né? Não porque ninguém seja
que não seja possível alguém emular Cristo. Poderá, mas precisa muito chão, viu? Precisa muito chão. Vai precisar primeiro chegar perto dele, chegar perto do nível espiritual dele para depois ultrapassar. É muito difícil. Viu? Então, por isso que o caminho de imitação de Cristo é o caminho que cabe a nós, está dentro do nosso alcance por enquanto. Né? Então, eu aí trouxe aqui a passagem, uma das passagens que Jung fala sobre imitar o Cristo, que é essa do livro Estudos Alquímicos, né? No parágrafo 80. A imitar o Cristo tem uma desvantagem ao longo do caminho. Cultuamos como um exemplo divino um homem que encarnou o sentido mais profundo da vida e, presos a essa imitação, esquecemos de realizar nosso mais alto sentido. Mas não é de todo inconveniente renunciar ao próprio sentido. Né? Se Jesus o tivesse feito, provavelmente ter-se-ia tornado um carpinteiro respeitável e não um religioso rebelde. Olha que coisa interessante. Na verdade, assim, se nós não seguimos Cristo, digamos assim, de uma maneira estritamente, né, próxima do que ele, né, no imitar, se a gente buscar algo próximo assim, se a gente não copiar, mas quiser imitar, mas a gente quiser desviar um pouquinho ou fazer dentro do que a gente tem de dom, vamos dizer assim, não há problema nenhum, porque nós estamos usando nossa característica. Nós estamos fazendo algo que é característico a nós. Existe uma coisa muito similar no budismo, né? Porque existe uma linha chamada Theravada e uma linha Mahayana. No budismo Theravada, se acredita que as pessoas precisam ficar reclusas da sociedade em oração, em meditação, por conta do fato de que se a gente já tem muitos karmas para queimar, para eliminar, etc., no nosso dia a dia, eles acreditam que através da meditação é possível queimar alguns karmas, né, pelo arrependimento, pela meditação sobre aquilo que fez. Mas quando você está recluso da sociedade em total meditação, você não está adquirindo novos karmas. Isso é um fato, mas assim, você não está convivendo com a sociedade. Tem um ponto positivo, tem um ponto negativo. O budismo Mahayana acredita que só é possível você chegar à iluminação se você estiver em contato com o público. Ainda que você, muitas vezes, pare e medite em seu momento, em seu ashram, mas repare que são duas visões que se complementariam, mas acabam acontecendo em filosofias diferenciadas, né? E, de certa forma, lembra isso um pouco no cristianismo, porque entra naquela questão, eu preciso abandonar minha família e seguir na vida sem abandonando os bens todos, eliminar os bens? Não necessariamente, porque nós podemos realizar no nosso dia a dia, em cada ato, em cada ação, dentro da nossa família, fazer isso simbolicamente, né? O que está dito por Jesus, estaremos fazendo simbolicamente dentro da nossa família também, né? Sem precisar abandonar tudo e criar uma catástrofe ainda maior, porque vai criar problemas enormes, né, das pessoas que convivem conosco, né? Por outro lado, como Jung está aí trabalhando com uma perspectiva psicológica profunda, buscar o seu eu, o seu self, né, central, né, é como se fosse buscar o seu Jesus interior. Então, buscar os seus talentos, os seus dons. E se for um talento que está servindo ao outro, servindo à humanidade, porque o trabalho humano, o trabalho terrestre, o trabalho dito, entre aspas, mundano, ele pode ser um trabalho que beneficia muitas pessoas. E se for feito com muito carinho, amorosidade e com esse espírito que nós falamos até agora, está sendo um seguir Jesus também. E talvez está sendo buscar dentro de si mesmo esse Jesus que já existe dentro de nós, que é algo ainda mais profundo, algo ainda mais interessante. Agora, olha o que ele diz depois. Né? Aliás, antes disso, tem essa passagem que é também do livro Imitação de Cristo. Muito, que aí eu trouxe o carpinteiro, Jesus, o carpinteiro aí, né? E tem essa passagem, né, do capítulo 15 do livro 1. Muito faz aquele que muito ama. Muito faz quem faz bem o que faz. Bem faz quem serve mais ao bem comum que a sua própria vontade. Muitas vezes parece caridade o que é mero amor próprio.
porque raras vezes nos deixa a inclinação natural, a própria vontade, a esperança da recompensa, o nosso interesse. Então, é interessante perceber como, dentro da nossa profissão, podemos ser Jesus, podemos realizar, né, essa caridade, podemos realizar um bem ao outro, né? Então, tá aí essa passagem que eu achei que cabia perfeitamente nesse momento aí, né, na frase de Jung. Nesse ponto, no parágrafo seguinte do livro de Jung, ele diz: a imitação de Cristo poderia muito bem ser compreendida em seu sentido mais profundo como a obrigação de realizar com a mesma coragem e o mesmo autossacrifício de Jesus a convicção mais autêntica e essencial da própria vida. Felizmente, nem todos têm a missão de serem condutores da humanidade ou grandes rebeldes. Dessa forma, cada um poderá realizar-se a seu modo. Tal honestidade poderia mesmo constituir um ideal. Olha que coisa bonita, né? A gente tem que fazer o que está ao nosso alcance, claro, tentando ir. Olha que o Espírito de Cristo fazendo-nos impulsionar para irmos mais além. Repare que Jesus disse que amar aquele que nos amam não terá benefício tão grandioso assim aos olhos de Deus, mas amar os nossos inimigos é um sacrifício um pouquinho maior. Fazer esse sacrifício é algo interessante, mas com honestidade, sem querer ser o que não é, sem querer ultrapassar os limites do que o seu eu permite e do que está nas suas condições, né? Os anjos da guarda nos ajudam. Então, olha, sem a caridade aí também do livro Imitação de Cristo, sem a caridade nada vale a obra exterior. Tudo, porém, que da caridade procede, por insignificante e desprezível que seja, produz abundantes frutos, porque Deus não atende tanto à obra como à intenção com que a fazemos. Então, a simples intenção já é algo muito positivo para o nosso processo evolutivo, né? Todos somos fracos, mas não considere ninguém mais fraco do que você. Isso é do livro Imitação de Cristo e faz a gente lembrar quão importante, né? Quão pioneiro foi Jesus nessa ideia de entender a personalidade profunda, né? De uma psicologia profunda, né? Essa ideia de individualidade, né? E da personalidade, quer dizer, você como ser encarnado na Terra está aqui exercendo vivendo uma ilusão, né? Com encarnações após encarnações. E o que acontece conosco é exatamente passar por provas importantes, né? E aí nos faz lembrar essa passagem do Imitação de Cristo, uma que Pedro disse também, que o homem do mundo não é perverso, é fraco. O homem do mundo não tem a índole perversa. Precisa apenas ter a força interior para poder superar aquela inércia e superar aquelas coisas que ainda bloqueiam a gente no processo de crescimento espiritual, né? Aí eu trago aqui uma passagem do livro de Adenauer, né, que ele diz o seguinte: ele defende uma postura que não é exatamente a que eu defendo, mas eu vou falar isso daqui a pouco. O evangelho não deve ser utilizado para que a pessoa venha a imitá-lo ou se tornar simplesmente cristão, mas para encontrar sua própria forma de compreensão que a levará à sua essência, utilizando-se do ferramental que Jesus deixou. Cada ser humano tem uma chama ou potencial interno que deve ser motivo de desenvolvimento. É esse potencial interno que muitos autores denominaram de Cristo interno. Então, veja, eu me lembro que eu já fiz uma palestra sobre o Cristo, né, lá no La Harmonia, e de certa forma, nessa palestra eu coloquei um pouco da minha visão, um pouquinho diferente, porque eu entendo qual é a perspectiva dele e acho que é válida, inclusive, que é muito psicológica e válida, porque ela informa que nós não devemos nos considerar tão distantes de Jesus, tão distantes de Cristo. Por isso ele mostra muito o lado humano de Jesus e afirma que nós não precisamos necessariamente imitar, porque ele seguiu um caminho, nós podemos seguir outro. E é o que a gente falou nesse instante. Mas o que é importante a gente perceber, assim,
eu dentro dos estudos que eu tenho feito, né, agregando no Espiritismo os conhecimentos que eu obtive também na teosofia, eu entendo hoje que, por exemplo, Jesus sim alcançou, quando chegou ao estágio crístico, ele sim alcançou um estágio evolutivo que tinha muitos poderes, né? Que não eram poderes assim que nós devemos almejar, porque não é isso que é a meta nossa, né? E esses poderes faziam dele capaz de realizar muitas coisas. Ele só realizava, dentro da simplicidade dele, as coisas que eram absolutamente necessárias realizar. Então, nesse sentido, há sim uma distância, mas uma distância que não é inalcançável, porque nós temos que sempre seguir em direção a ele, nesta busca de caminhar seguindo seus passos. Mas existe sim essa distância. E, de certa forma, eu percebo que o que Adenauer tentava como psicólogo é diminuir essa distância, e é válido diminuir essa distância, percebendo que nós temos todas as condições de seguir essa trilha, porque essa trilha que ele seguiu é uma trilha que, para nos orientar, ele justamente trouxe essas informações para nos orientar nessa trajetória que temos pela frente, né? Mas é importante continuar percebendo que esse estágio crístico é um estágio que ainda vamos alcançar, que está muito acima ainda de nós, né? Precisamos chegar lá ainda para perceber essa distância e perceber que realmente existe esse caminho, né? Bom, e aí eu trouxe justamente um livro da teosofia, que é Cristianismo Esotérico, de Anne Besant, que são passagens que têm muito a ver com isso, né, que nós falamos agora. A evolução que, nas vidas sucessivas, tem por teatro o mundo, o desenvolvimento e a submissão das faculdades intelectuais, das emoções, do senso moral, as lições das religiões exotéricas, o cumprimento dos deveres como meio de aperfeiçoamento, os esforços para ajudar e elevar o próximo, tudo isso constitui a vida ordinária do homem que evolui. Repare, aí ela vem e diz o seguinte: quando já executou tudo isso, tornou-se bom, o Crestos dos gregos, né? Olha o que é Crestos, o que está dito aí. E esta qualidade deve ser adquirida antes de poder tornar-se o Cristo, o ungido. Tornamos-nos bons e depois tornamos-nos os ungidos, né, para conseguirmos chegar a esse estágio. Então, depois de ter chegado a viver uma vida virtuosamente exotérica, está em condições de ser candidato à esotérica, para começar a preparar-se à iniciação, isto é, a satisfazer determinadas condições. Então, veja que é um caminho importante, um caminho. Eu me sinto com grande liberdade de falar aqui no Ciclo Espírita da Oração dessas coisas, porque o Dr. Elzio, ele é incentivador muito desse intercâmbio, né, de ensinamentos, né? Eu mesmo aprendi muito com ele. Aliás, eu estudei muitos livros que não eram espíritas e que enriqueciam, né, traziam enriquecimento ao espiritismo por conta desses ensinamentos. Mas não se preocupe não, que eu vou encerrar com o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, assim, aí ela encerra dizendo: estas condições mostram as qualidades que devemos adquirir e, enquanto lutamos para incorporá-las em nós, já pisamos no caminho da aprovação, a senda que leva à porta estreita, que dá acesso ao caminho estreito, ao caminho da santidade, ao caminho da cruz. Então, repare que este caminho é o caminho do Imitácio Cristo, né? Nós não temos escolha, porque, por mais que você diga assim, mas se todo mundo vai ter que seguir o caminho de Cristo, então nós estamos puxando a brasa para a sardinha por sermos cristãos, mas não é isso que está sendo dito quando todos nós vamos seguir o caminho de Cristo. Vamos seguir o caminho evolutivo, os estágios evolutivos que Cristo passou, nós vamos viver eles também, né? Quer seja vivendo no budismo, no hinduísmo, no shintoísmo, no islamismo, qualquer que seja a religião. Então, por isso que é importante a gente entender isso, para não nos parecer, não parecer aos outros e nós não sermos, né, pessoas que acreditam que só há salvação dentro da nossa religião, né? E aí, nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, está dito: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, tudo o que tem acontecido ultimamente, né,
encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Porém, para aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga sua amargura. Eis o que fez Jesus dizer: Vinde a mim, todos vós que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Então, no capítulo Julga Leve, né, do Cristo Consolador, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, gente, é isso. Eu não sei se eu acho que eu passei do tempo, mas vou encerrar só com essa frase, que é uma que nós até utilizamos nos cartazes. Não deves recear, nem logo desanimar, ouvindo falar do caminho dos perfeitos, mas antes esforça-te por um estado mais perfeito, pelo menos almeja-o ardentemente. Então, repare que não nos é obrigado em nenhuma religião a sermos Cristo, iguais a Cristo, ou iguais ao seu principal exponente da religião. Temos que simplesmente caminhar, porque mais importante até do que a meta é o caminho que nós trilhamos. Certo? Então, gente, agora não sei se ainda dá tempo de trocarmos algumas ideias e vermos o que é que vocês têm a dizer também de tudo isso. E se quiserem também complementar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu acho que pode abrir para uma ou duas perguntas, se alguém quiser lhe fazer uma pergunta, não é, Marcos? À vontade. E aí nós concluímos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, Marcos. Ó, Paulo França aí, meu amigo de juventude. Oh, quanta honra. E Ritinha também aí. Ó. Estou aqui te assistindo aqui, gostando muito dessa palestra. Né? Obrigado. Obrigado, Paulo. Não temos perguntas. Marcos, então, alguém tem alguma pergunta? Não? Não. Então, eu gostaria, assim, antes de passar para você fazer mais uma conclusão, se você quiser, somente lembrar o seguinte: você, como um professor da Universidade Federal da Bahia, como eu, você sabe muito bem que quando nós nos encerramos em ideias muito circulatórias, só nós mesmos, a gente não progride intelectualmente. E Dr. Els, ele tinha essa consciência, é uma consciência que você soube, da sua maneira, captar. E nós devemos ter uma coluna vertebral. Todo pesquisador sabe que tem que fundamentar as suas pesquisas numa teoria, né? Ou numa teoria a qual ele segue e que fundamenta a sua pesquisa. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Nós, enquanto espíritas, temos a nossa coluna vertebral, que é o espiritismo, mas o próprio Kardec e os próprios espíritas nos ensinam que nós não podemos ler apenas uma obra espírita e muito menos achar que apenas os espíritas estão salvos. Então, você foi muito claro, trazendo as suas reflexões em torno de Annie Besant, que também eu já li bastante, e outros da Teosofia também, o Espírita também é um livro um dos que eu gosto de ler muito, mas voltando, como nós somos espíritas, ao espiritismo e mantendo a liberdade de pensamento espírita, porque a nossa intuição e a nossa capacidade de percepção do divino só vai vir das mentes abertas, né? As mentes só funcionam como paraquedas. O Dr. Elcio colocou isso na introdução de um dos livros, não é nem uma frase dele, mas ele colocou. É quando elas estão abertas. Porque se elas não estão abertas, como um paraquedas, a gente cai, a gente morre. Na universidade nós aprendemos isso. Então, fique tranquilo, você terminou com o Evangelho segundo o Espiritismo, com esse capítulo lindo, que é o Cristo Consolador, mas você fez uma coisa que, com certeza, doutor, teria gostado muito. E se você quiser complementar mais alguma coisa, não é, nessa busca do divino, os grandes mestres nos ensinam, não é, o nosso percurso. Você explicou muito bem, no qual nós nos modelamos como um pianista, por exemplo. Você sabe, eu sou sua colega, mas eu sou da música, você é da arquitetura. Então, um artista, para que ele possa se formar, ele não vai a sua vida inteira poder imitar, mas ele começa imitando. Quando a gente pega uma pessoa para ensinar a tocar piano, a gente mostra a mão como fica no piano, ele tem que imitar.
Senão ele não vai saber como colocar a mão no piano. Esse é o início de tudo. Então, da mesma maneira, nós, enquanto entidades espirituais, os grandes modelos da humanidade, não é? Nos ensinam como caminhar, e dos quais o Cristo, para nós, pelo seu estado, como você mesmo falou, é um modelo excepcional ao qual nós estamos aqui. Então, se você quiser concluir, antes de nós fazermos a prece final, falando mais alguma coisa, esteja à vontade, já que não houve perguntas. Eu achei ótimo essa sua colocação, Diana, até complementando, né, o que eu já tinha dito, porque, na verdade, eu me tornei espírita em 79 e agora em 2016 eu me tornei membro da Sociedade Teosófica, e o que eu tenho percebido depois que eu me tornei teosofista, eu passei a entender mais o espiritismo do que eu entendia antes, principalmente porque a teosofia ela estuda a religião comparada. E aí eu consegui perceber muitas coisas que a gente tem dentro do espiritismo, encontrando similaridades com as outras religiões, né? Paralelos fantásticos, e vendo até como as coisas se complementam e como a gente percebe que elas se somam, e até assim, como qualquer analogia, quando a gente faz de determinada coisa, a gente agrega valores que às vezes não conseguimos construir, e vamos entendendo melhor determinadas coisas a partir de outros exemplos, né? De outras realidades, de outras vivências. E eu ainda digo mais, na verdade, a gente vai encontrar nas religiões como o hinduísmo, o budismo, etc., que existiram muito antes do espiritismo nascer, coisas que, por exemplo, sobre reencarnação, já tem lá esse conteúdo presente há muito tempo, e a gente vai perceber alguns ensinamentos que eles vivenciaram há mais tempo, e tem muita coisa para contribuir para a gente, né? Então, seria esquecer um legado fantástico se a gente não trouxesse isso, e é muito enriquecedor perceber isso, e não só perceber isso, mas perceber que quantos e quantos seres de alta hierarquia já passaram pela Terra antes, né, de Jesus, antes de Allan Kardec, etc., e que trouxeram essas informações, e de quando em quando precisam vir mesmo para trazer essas informações. E aí a gente se pergunta, à luz de Jung, ele vai dizer que através dos arquétipos a gente vai ter muita coisa em comum. Mas quem tem uma visão religiosa vai perceber que é muito mais do que somente os arquétipos. Na verdade, os hindus vão dizer que são os registros acásticos que estão lá, as informações todas, e é só alguém ter uma capacidade suficiente para acessar esses registros, vai conseguir perceber isso. Outros ainda vão dizer que existiram sociedades secretas que guardaram segredos e aí foram passados de um para o outro, e que muitas vezes estão lá embutidos, e se você cavar, vai encontrar no simbolismo dessas religiões muitas coisas que não se revelaram aos leigos, né? Tudo isso não é verdade. Nenhuma dessas coisas é mentira. Todas elas uma não nega a outra, né? Na verdade, elas se complementam e nos ajudam a perceber como os ensinamentos, como um ensinamento que veio da religião católica pode ser tão, digamos assim, fantástico, tão importante para o nosso crescimento espiritual, como ler o Bhagavad Gita, como ler o Tao Te Ching, como vai trazer para a gente, às vezes, por outro viés, né? E às vezes até nos tocar até mais, porque quem sabe em outra encarnação nós não fomos chineses, hindus, etc. E aí fazer com que a gente traga à tona esse espírito de Cristo que nos motiva a avançar evolutivamente. Quantas e quantas pessoas em reuniões mediúnicas não se identificaram com um espírito indiano que apareceu falando na língua indiana e tal, e aí se descobrindo como indiano em outras encarnações. Então, é interessante ter isso, e no espiritismo a gente perceber essa abrangência e ter essa mente aberta, como você falou, para poder fazer com que esses ensinamentos entrem na nossa essência mesmo, né? Então, eu acho que essa é a principal mensagem, né, que a gente tem desse crescimento espiritual via imitação de Cristo, né? Então, nós agradecemos mais uma vez. O Cristo falava que não seria nem na Samaria, nem em Jerusalém, que eles seriam adorado Deus, mas no nosso coração.
né? Esse sentido de responsabilidade espiritual que nós temos que ter. Agora, claro, o que o Dr. Elcio falava sempre em relação ao espiritismo é, já que nós optamos por sermos espírita, manter, né, um conhecimento, estudar, porque a gente não vai poder comparar nunca se a gente não estudar, né, aquilo que a gente tem. Então, você pode comparar com a teosofia porque você conhece o espiritismo. Então, para nós podermos comparar, nós temos que conhecer. Não adianta começar a ler tudo e não conhecer nada de espiritismo. Nós temos que conhecer o espiritismo para poder comparar. Então, que Deus nos abençoe nessa nossa caminhada e que nós possamos seguir, não é, com a nossa vivência no coração, que foi o que você falou. Não adianta a gente saber nada, ter os títulos de doutores e buscar na espiritualidade isso, mas é a vivência, porque, como o João da Cruz falava, que no fim da vida, no ocaso da vida, nós seremos examinados no amor, que é o que Kardec falava, fora da caridade não há salvação, né? No final da vida, é o amor que conta. E isso independe de raça, independe de época, independe de tudo. É o amor que nos transforma ou faz com que o Cristo em nós aflore, né? E assim nós possamos galgar novos planos na existência. Então, nós agradecemos bastante você estar novamente conosco. Não pôde ser presencial essa vez, físico, mas nós estamos na sala virtual, nós estamos treinando para um momento em que estaremos em outros planos, atuando de maneira diferenciada com fé em Deus, né? Nossa caminhada. Tá? Então, vamos terminar fazendo a prece e muito obrigado, nós. Vamos agradecer a Deus. Eu que agradeço. A música apareceu da outra vez? Apareceu, você pode colocar? Vou colocar de novo. Tá bom, então, e a gente vai orar. Lembrando, enquanto isso, que na semana que vem nós teremos a palestra de Marcelo Sabac, dando continuidade a essas segundas-feiras de comemoração aos 40 anos da casa. Então, vamos iniciar a nossa prece. Você colocou não, né? Não, eu tô tentando encontrar. Só um instante. Tranquilo, Marcos. Se tiver difícil, não tem problema. Não, já foi aqui. Pronto, tá. Então vamos orar. Mestre Jesus, nós agradecemos pelos momentos de reflexão da noite de hoje, pela presença do companheiro Marcos Queiroz, trazer suas reflexões, fruto dos seus estudos, de suas vivências. Nós agradecemos por estarmos unidos nessa sala virtual, buscando incentivo para trazermos para a nossa prática diária a prática do amor, do Evangelho, de modo que as nossas energias se canalizem, Senhor, para o bem, de modo que amanheçamos a cada dia com o espírito renovado, buscando compartilhar com os que nos cercam aquilo que temos recebido, buscando fazer com que os nossos talentos se multipliquem em Teu nome e plantando, Senhor, a semente em terreno bom. Guardai-nos em Tua misericórdia, que as Tuas bênçãos recaiam, Senhor, sobre nós, que os nossos guias espirituais possam nos amparar, mas, sobretudo, já que Eles sempre nos amparam, nós saibamos estar com as nossas mentes, os nossos corações atentos e afinados com Eles. Nós gostaríamos ainda, de, nesse instante, rogar-te por todos que ainda se encontram em tratamento, na luta contra a Covid,
todas as equipes médicas ao longo do mundo, e também dos pesquisadores que se esforçam para debelar a doença em teu nome também. E que as tuas bênçãos recaiam sobre o planeta Terra e nós, enquanto humanidade, aprendamos a viver em paz, em equilíbrio, tratando bem de cada um de nós e do nosso planeta. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. E assim seja. Então, a todos os nossos votos de paz, uma boa noite para todos nós. A nossa irmã Josi vai encerrar a sala para todos, tá? Fiquem em paz, tudo de bom. Até segunda. Marcos, muito obrigada. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença e fiquem em paz. Obrigado, boa noite. Boa noite, obrigado. Gratidão.